Ao lado da Igreja Universal. Ligue agora, 2231-5656. Saúde em primeiro lugar. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quinta-feira, dia 30 de março. Vamos que vamos, faltando um dia para acabar o mês e voou. Parece que foi ontem que eu falei 1º de março. Está passando rápido demais o tempo. E desde já eu quero agradecer a audiência, o carinho, você que nos acompanha nesses 6 municípios de cobertura da TV Correio da Manhã: Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Patinópolis. E claro, nossos internautas, você que me acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e pelo site tv616.com, muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Vamos começar com a notícia do dia. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou no Brasil na manhã desta quinta-feira, depois de 3 meses nos Estados Unidos. O voo chegou no Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 6h40 da manhã. No saguão, alguns apoiadores esperavam o ex-presidente. Bolsonaro saiu em comboio escoltado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República para um evento fechado. Bolsonaro também foi recebido pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e pelo seu filho Flávio Bolsonaro, que também é do PL do Rio de Janeiro. E esteve também com o ex-ministro Braga Neto. O ex-presidente acenou para apoiadores na porta do edifício, mas não deu declarações, não teve declarações do presidente. E agora vamos aguardar, vamos acompanhando, depois desses 3 meses de pausa, como vai ficar a situação do ex-presidente, já que tem tantas acusações de supostas fraudes, isso e aquilo. Vamos acompanhando, vamos aguardar o caminhar da justiça. Bem, o governador Cláudio Castro nomeou ontem, quarta-feira, dia 29, o deputado estadual Bernardo Rossi, que inclusive esteve aqui na última terça-feira, como novo secretário de Estado de Governo. Rossi assume a pasta no lugar de Chico Machado. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial. Abre aspas, a experiência de Bernardo Rossi na administração pública vai contribuir com os programas da Secretaria de Governo e com o crescimento do Estado do Rio. Agradeço ao Chico Machado, que tocou a pasta com dedicação e muito trabalho. Desejo boa sorte na sua missão como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. São palavras aí do governador, não do Bernardo Rossi. Isso aí é a foto do Bernardo Rossi, que ele esteve aqui na última terça-feira. E para quem não conhece o Bernardo Rossi tem mais de 20 anos de vida pública, está em seu 3º mandato, agora sem a foto dele ou a imagem, se a produção tiver. Ele esteve aqui terça-feira com a gente. Seu 3º mandato de deputado estadual. Ele é nascido e criado em Petrópolis. Rossi já foi prefeito aqui da cidade, 2 vezes vereador também em Petrópolis, um deles como presidente da Câmara Municipal. Durante toda a sua trajetória, tem sido um grande defensor do desenvolvimento do interior. Bernardo Rossi foi secretário de Habitação do Estado e também ocupou o cargo de subsecretário das cidades do Estado, onde atuou para ajudar a reconstruir Petrópolis após a tragédia ocorrida no ano passado. Ele esteve aqui terça-feira no programa Voz da Cidade. A produção achou por bem só botar foto, mas tinha as imagens também, mas em Petrópolis dificilmente alguém não conhece o Bernardo Rossi. Fizemos a apresentação do novo secretário de Governo do Estado para os demais municípios e o pessoal da internet. E ainda com notícias do Estado, o Rio de Janeiro criou 14.676 empregos com carteira assinada em fevereiro deste ano. E no ranking nacional segue entre os estados que mais geram postos de trabalho formal. De janeiro de 2022 a fevereiro deste ano, o estado do Rio registrou o 2º maior saldo entre as unidades federativas, 179.031 vagas. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados na última terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E nós vamos continuar ainda com as notícias do estado do Rio de Janeiro.
O governo do estado autorizou a Secretaria de Estado de Educação a contratar mais 677 professores temporários para atuar nas escolas da rede e prorrogar até 1.323 contratos de professores para as turmas do ensino fundamental e médio. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira e, com isso, são mais 2.000 profissionais em sala de aula para atender estudantes neste ano letivo. O governador Cláudio Castro afirmou que a autorização tem como objetivo reduzir a carência de professores na rede, porque a gente sabe que, infelizmente, algumas escolas, acontece de algumas escolas da rede pública ficarem sem professores por conta de falta até de concurso, mas com as contratações temporárias vai suprir. E boa sorte aí para os pais e alunos, porque ninguém merece criança, adolescente estar fora da escola ou estar sem professor. Vamos falar de doação de sangue, que é muito importante, é um assunto que eu sempre trago aqui no Original. No momento, o GSH, Banco de Sangue do Santa Teresa, continua convocando doadores para que seus estoques sanguíneos se mantenham em nível equilibrado e atendam com conforto as demandas dos hospitais da cidade e também da região. A instituição vem recebendo uma média de apenas 35 doações por dia, quando o ideal seriam 70 coletas diárias para que se alcance esse equilíbrio. A doação de sangue proporciona a chance de vida e esperança aos pacientes internados que têm anemia falciforme ou também aqueles que estão em tratamento de câncer, além das vítimas de acidentes de trânsito e queimaduras. Pacientes que serão submetidos a cirurgias de médio e grande porte, como cirurgias cardíacas e transplantes. O Banco de Sangue Santa Teresa funciona diariamente de 7 da manhã e 6 da tarde, inclusive aos domingos e feriados, e fica na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no bairro Bingen, ao lado do Banco Bradesco. Para facilitar o acesso, a unidade disponibiliza transporte gratuito para grupos de 4 ou 15 pessoas. O transporte deve ser acionado pelo WhatsApp, se você tem interesse, vou falar devagarinho. O DDD é o 24 de Petrópolis, o WhatsApp é o 99269-4365, 4355, não 65. Bem, agora nós vamos para o município vizinho, vamos para Teresópolis, porque agora é hora de falar de cultura, um pouquinho de cultura para dar relaxada. O Cultura de Raiz comemora 14 anos com edição especial neste domingo, dia 2 de abril. O local é a Casa de Cultura Adolfo Bloch, fica na Praça Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Araras, onde vai ser realizada a edição especial de 10 da manhã a 1 da tarde. Música de mais pura raiz popular, com modas de viola, canto caipira, música romântica, repente-se e muito mais é a marca registrada do encontro, que é realizado sempre no primeiro domingo de cada mês, com entrada franca, aquela palavrinha mágica, gratuita. Foi criada em 2009 para dar palco aos artistas populares que queiram mostrar seu trabalho. Basta comparecer e se inscrever na hora. Muito bom. Agora nós vamos falar do nosso Correio Petropolitano, isso mesmo, o jornal que já é o queridinho da região, capa na tela, e hoje Petrópolis é notícia tanto no nacional, isso aí, quanto também no regional, deixar a capa na tela do Correio Petropolitano. Esse aí é o regional, esse é do estado do Rio, Rossi assume Segovia, ou seja, Secretaria de Governo, e Machado, deputado, retorna a Alerj, mudança pacífica de olho em 2024. Obrigada, a produção me deu aqui o jornal bacana, eu gosto de folhear esse jornal de papel, tem muitas coisas boas. Tem a capa, aí tá, prefeito Bom Tempo acorda com policiais em sua porta, isso é a capa do estado do Rio de Janeiro. E tem o Correio Petropolitano Nacional, que circula em Brasília e tudo mais, tem a outra capa, que é o nacional, tem a manchete diferente, mas Petrópolis está notícia tanto na capa, no jornal, do regional, quanto... Esse aí é uma outra página. Coloque a capa do nacional, por favor, que eu estou aqui com o do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com o do Rio de Janeiro, mas tem uma capa diferente, tem duas capas. Tem esse que circula em todo o estado do Rio de Janeiro e tem o outro que circula nacional e online também, que traz a... Pode deixar a capa aí na tela, por favor. Traz aí. Então, vamos para a capa que nós temos aí, é qual que está na tela? Por favor. Põe uma capa aí na tela. Isso. Esse aí é o do Rio de Janeiro, que eu já falei.
tem aí segundo caderno, esporte, caso Robinho, STJK, associações, não é a parte boa do esporte, mas Bolsonaro chega ao Brasil, já chegou, a gente acabou de falar aqui. Tem também, tem uma página inteira aí, que é a página, deixa eu ver aqui no do Rio de Janeiro, página inteira. Página 8, Bom Tempo acorda com a polícia em sua casa. Em um ano, o prefeito já acumula 2 escândalos. Pix da CPTrans e contratação de serviços de transporte estão na mira do Ministério Público. E por aí vai. Se você quer ler tudinho, tem online e tem uma página inteira só de Petrópolis, tanto na edição do Estado do Rio quanto na edição nacional. Então, Petrópolis, infelizmente, virou notícia aí no Nacional também do Correio Petropolitano. Não são boas notícias, mas vamos aguardar, vamos esperar as investigações, porque afinal, isso aí cabe à Justiça. Agora nós vamos para um breve intervalo e eu volto já já, porque a gente tem muito mais. No próximo bloco, eu vou falar aqui da campanha que a gente está fazendo para ajudar a Dara Daniela, que passou por uma cirurgia de coluna. Algumas pessoas ajudando, desde já. Eu quero agradecer a todos que estão colaborando, em especial o seu Nilson. É Nilson? Bem, no próximo, eu vou ver o nome direitinho no próximo bloco, eu falo, quero agradecer em especial. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Continuamos ao vivo nesta quinta-feira, 30 de março. E agora vamos para Três Rios, que tem notícias por lá. Vamos falar que a Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou a formatura das alunas do curso de corte e costura do projeto Cortando Fios, Costurando Histórias. O curso foi promovido em parceria com o Grupo Mil, Flor de Lótus, Sebrae, CDL, Plumatex, Atual Confecções e SR Camisas. Ao todo, 20 alunos finalizaram o curso com aulas teóricas e práticas e receberam o certificado de conclusão. E ainda em Três Rios, mas agora em outro assunto, pode tirar isso aí,
com o tema Amanhã vai ser outro dia, moradores locais, lideranças comunitárias, representantes de entidades, agentes de saúde, entre outros, participaram da 15ª Conferência Municipal de Saúde de Três Rios, realizada ontem, quarta-feira, no Entrerriense Futebol Clube. A Conferência de Saúde é um evento que funciona como fórum de deliberação e discussão de diretrizes para a saúde pública para os 2 alunos seguintes. Dessa maneira, a sociedade avalia a situação de saúde, elabora e prioriza propostas que serão diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis municipal, estadual e nacional. Agora vamos falar da campanha da Dara Daniela. Estou empenhada nessa campanha, é a neta de uma amiga minha, irmã lá da igreja, a irmã Maria. A Dara tem 15 anos, ela conseguiu fazer a cirurgia, conseguiu a maior parte do dinheiro. Falta pouco agora, gente. Vamos colaborar com o que você puder. Com R$1, R$2, 3, o que você puder. Deixa eu só pegar aqui o... Nésio, isso. Quero agradecer em especial ao seu Nésio. Ele falou, olha, eu não tenho Pix. Aí ele veio aqui pessoalmente, porque ele não tinha Pix. Trouxe a contribuição dele. E a irmã Maria... Seu Nésio, está agradecendo de coração seu carinho, a sua disposição de vir trazer até aqui. Já vou passar para ela mais tarde, tem culto. Lá na igreja vou entregar. E o que o seu coração tocar e, obviamente, o que sua condição permitir, porque ela passou pela cirurgia, parte mais difícil, a recuperação todo mundo sabe que é lenta, é uma cirurgia delicadíssima. Eu tenho as imagens, obviamente não vou mostrar, porque é uma coisa muito... né, são imagens fortes, impactantes, e também para preservar a jovem, mas assim, é um assunto muito sério, gente. Se você tem Pix, todo mundo, eu, você, o pessoal da produção, todo mundo vai passando aí, não importa, que seja R$1, 2, 10, 20, o que o senhor permitir que você transfira para esse Pix, o 24 98819 5302, que a Dara de coração agradece os pais, porque eles ficaram 3 anos esperando para fazer a cirurgia no sistema público de saúde e não conseguiram esse valor, e muita gente ajudou, sabe que o assunto é sério. E hoje eu fiquei muito emocionada com o senhor, seu Nésio de Oliveira Gonçalves, veio aqui trazer a doação com tanto carinho, né? Saí de casa, vim aqui trazer, olha... Muito obrigada, tá? Fiquei muito emocionada mesmo. Bem, e sobre esse assunto, vamos falar sobre o vídeo da escoliose, antes de eu chamar o comercial, por quê? Para você entender, gente, é isso aí. Porque, para conhecermos um pouco sobre esse problema da Dara, né? Sobre escoliose da coluna, nós vamos acompanhar a explicação do Dr. Nelson Astur Neto, que é ortopedista, ele é cirurgião especialista no assunto, ele vai explicar desde o caso mais simplesinho até chegar a esse ponto. Até o final do vídeo ele chega a esse ponto que chegou, porque ficou, eu falei, 3 anos esperando, a situação vai piorando. Então, se você tem uma criança, ele vai ensinar como detectar, descobrir no iniciozinho, porque aí dá para resolver, tá bom? Vamos acompanhar o vídeo. Você já ouviu falar de um problema na coluna chamado escoliose, ou popularmente conhecido como coluna torta? Sabe como reconhecer esse problema e o que isso pode causar? Então preste atenção nesse vídeo, porque é disso que vou falar, escoliose. Escoliose em adolescentes é um problema muito mais frequente do que as pessoas imaginam. Estima-se que entre 5 e 10% dos adolescentes no Brasil têm algum grau de escoliose. Ou seja, em uma sala de aula de 20 alunos, ou 1 ou 2 têm esse problema. Isso significa que grande parte das salas de aula no Brasil tem alguém com esse problema. Entendido isso, a primeira informação que você deve saber é: o que é escoliose? A coluna vista de frente é reta. Se essa coluna apresentar alguma tortuosidade para a direita ou para a esquerda, ela tem escoliose. Em alguns casos, essa curvatura faz com que a coluna passe a rodar no seu próprio eixo e, por essa razão, passe a se curvar também para frente ou para trás. Quando a curvatura é pequena, menor que 10 graus, nem é considerada escoliose, mas acima disso, sim. Um ponto importante é que mesmo nos casos de curvatura mais acentuada, nem sempre é fácil identificar esse problema, porque na grande maioria das vezes a pessoa não sente nada, ou seja, é assintomático. Então, quando você deve suspeitar que tem esse problema? No caso dos pais, o que vocês devem reparar nos seus filhos para avaliar esse problema de coluna? Eu vou falar 6 sinais mais importantes.
um ombro mais alto que o outro, com diferença na altura dos ossos da escápula, uma perna que parece ser mais comprida ou curta que a outra, a cintura torta como se a altura dos quadris fossem diferentes, um desequilíbrio do tronco que faz parecer desviado para um dos lados em relação aos quadris e pernas, e nos casos das meninas, podem notar uma simetria dos seios, estando um mais alto do que o outro. Uma elevação, ou seja, uma corcunda em um lado das costas, deixando algumas costelas mais evidentes de um lado do que do outro. Esses sinais não ocorrem apenas na escoliose, eles podem estar presentes em outras doenças. O que eu quero destacar é que na presença desses, a possibilidade de escoliose deve ser avaliada. Mas afinal de contas, o que causa a escoliose? Em crianças e adolescentes, normalmente a causa é desconhecida. Ou seja, ainda não sabemos ao certo porque alguns apresentam essa curvatura normal e outros não, mas os estudos sugerem que existe uma relação genética com o problema. Essa forma mais frequente é a chamada escoliose idiopática. Já em idosos, o problema está habitualmente associado ao processo degenerativo da coluna, em que uma vértebra escorrega sobre a outra. Além dessas, existem muitas outras causas de escoliose, como por exemplo, malformação congênita das vértebras, doença neuromuscular, fraturas ou infecção, cirurgias na coluna, dentre outras. Para a maioria dos casos em adolescentes, cabem 2 esclarecimentos importantes para a grande parte dos pais. Primeiro, a escoliose do adolescente não tem relação com vícios posturais dessa fase da vida, principalmente a má postura relacionada ao uso de celular, computadores e videogames. Também não está comprovada qualquer relação com posição de dormir, como se senta no sofá, ou o fato de carregar mochilas pesadas. Ou seja, não é isso que vai causar escoliose. Isso não significa que você não deve corrigir a postura dos seus filhos. Esses vícios de postura podem sim causar problemas posturais e dor nas costas. Em segundo lugar, apesar de não estar bem estabelecida a causa para a maior parte dos adolescentes com escoliose, sabemos quem tem maior risco de ter e que por isso merecem atenção redobrada. São os grupos de risco: meninas. As meninas têm 3 vezes mais chance de ter escoliose que os meninos, principalmente na fase da puberdade. Pessoas com história familiar de escoliose, isso significa que se você tem alguém na família com esse problema, seu risco é muito maior. E como eu falei, doenças neuromusculares como a paralisia cerebral e outras doenças que afetam a coluna. E uma vez diagnosticado com escoliose, o que fazer? Qual é o tratamento? Dentre as possibilidades de tratamento, existem a observação nos casos mais leves, exercícios específicos, coletes e até cirurgia nos casos mais graves. Isso deve ser avaliado caso a caso, mas de uma maneira geral, escolioses de baixo a moderado grau na criança ou adolescente, ou seja, as que não têm indicação cirúrgica, não costumam gerar problemas funcionais, levam a alterações estéticas que, apesar de ser difícil a aceitação na juventude, são bem aceitas quando adulto. Você deve saber, porém, que apesar do impacto estético não ser tão significativo, alguns estudos mostram aumento significativo de desemprego, baixa autoestima e diminuição na taxa de casamento, dentre outros, em pessoas com escoliose grave sem tratamento adequado para correção. Os casos graves com indicação cirúrgica que não são tratados ou são negligenciados podem evoluir com deformidade estética grave, limitações funcionais de locomoção e para as atividades do dia a dia, dor nas costas crônicas e principalmente limitação respiratória pela deformidade da caixa torácica que contém os pulmões. Curvas na coluna torácica que deformam muito a caixa torácica, ou seja, curvas com mais de 90 graus, dobram a mortalidade nessas pessoas comparado com a população geral. Por tudo isso, na suspeita de escoliose, o correto a fazer é procurar um ortopedista, de preferência um especialista em coluna. A escoliose é uma doença de evolução lenta e silenciosa. Quando tratada no momento correto, tem resultados muito bons. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado, ajuda seu médico a chegar no melhor diagnóstico e tratamento. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo. Eu volto já já porque nós vamos continuar falando de saúde, vacinação e muito mais. A
A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos agora, vamos continuar falando de saúde sim. Vamos falar de vacinação da Covid-19. Mais de 6 milhões de pessoas já tomaram reforço da vacina bivalente. Imunizantes começaram a ser distribuídos a grupos de riscos no dia 27 de fevereiro. Então já tem um mês, mais de um mês e 3 dias. Vamos conferir na reportagem da jornalista Landara Lima. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, mais de 6 milhões de brasileiros foram aos postos de saúde para tomar a dose de reforço com as vacinas bivalentes contra a Covid-19. O imunizante começou a ser distribuído a grupos de risco desde o dia 27 de fevereiro, quando foi lançado o Movimento Nacional de Vacinação. Dentre o público que corre maior risco de desenvolver formas graves da doença estão idosos com mais de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições de longa permanência, além de indígenas, ribeirinhos e quilombolas. De acordo com a infectologista Larissa Tiberto, além de proteger contra o vírus original da Covid-19, a vacina bivalente também garante a proteção contra a variante Ômicron. Que as vacinas anteriores, elas foram feitas com base nas primeiras variantes do SARS-CoV-2, né, que é o vírus da Covid-19. Só que esse vírus ele foi sofrendo diversas mutações ao longo do tempo, né? Então a proteção das primeiras vacinas ela acaba caindo um pouco. E essa bivalente agora, ela contempla também a variante Ômicron. Ela foi modificada para poder proteger também contra a variante Ômicron. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação também avançou entre os povos e comunidades tradicionais que já receberam quase 69 mil doses e os povos indígenas com quase 30 mil. No Brasil, 2 vacinas bivalentes, ambas produzidas pelo laboratório Pfizer, receberam autorização da Anvisa para uso emergencial. Reportagem Landara Lima. Muito obrigada, Landara. E hoje vamos falar de uma doença silenciosa, a aterosclerose, que em geral não apresenta sintomas até a ruptura das placas ou quando o acúmulo é grave o suficiente para obstruir o fluxo sanguíneo. Quem nos explica é o Dr. Bruno Mioto, cardiologista. Vamos acompanhar.
Você sabe qual a principal causa de infarto do coração e de derrame cerebral? Já ouviu falar em aterosclerose? Então preste atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar. Nem todos sabem, mas a aterosclerose é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Ela é a principal causa do infarto do coração e do acidente vascular cerebral, popularmente conhecido por derrame cerebral, que juntos matam mais pessoas que todos os tipos de cânceres somados. Além de explicar o que é a aterosclerose, eu preciso falar um pouco sobre como funciona a circulação. Todas as partes do nosso corpo precisam de sangue rico em oxigênio e nutrientes para viver. O vaso sanguíneo que leva esse sangue é chamado de artéria, enquanto a veia traz o sangue de volta ao coração. Nós temos uma quantidade muito grande de artérias que vão se ramificando a vasos cada vez menores e que conseguem levar sangue a todas as partes do corpo. Se ocorrer um problema em algum ponto de alguma artéria e o sangue não chega a uma determinada parte do corpo, essa parte começa a morrer. A depender do local que morre, tem um nome e um quadro clínico. E qual a principal doença que causa essa obstrução do sangue nas artérias? Qual a principal causa desse entupimento que falei? Isso mesmo, a aterosclerose. A aterosclerose é caracterizada pelo depósito de gordura, cálcio e outros elementos dentro da parede das artérias. Quando isso ocorre, o calibre das artérias vai reduzindo, prejudicando a circulação da parte do corpo irrigada por aquela artéria. Ela pode entupir as artérias de duas maneiras. A primeira é o crescimento dessa placa de gordura, que é um processo lento e progressivo. No começo, a pessoa não tem sintoma nenhum. Quando obstrui cerca de 70% de calibre de uma artéria, pode surgir os primeiros sintomas derivados da falta de sangue, que chamamos de isquemia. O segundo é mais agudo, causado pelo descolamento da placa. Em algum momento de sua evolução, uma placa aterosclerótica pode se tornar instável, ou seja, ela pode se romper ou machucar, e isso pode desencadear a formação de um trombo ou coágulo, responsável por manifestações agudas, como, por exemplo, o infarto do coração e o derrame cerebral. A aterosclerose é uma doença sistêmica e universal, acometendo simultaneamente diversas artérias do ser humano em ambos os sexos, em todas as localizações geográficas. O quadro clínico apresentado pelo paciente vai depender de qual artéria está mais significantemente obstruída. Eu vou destacar os 3 mais importantes. Primeiro, as coronárias, as artérias do coração. Nesse caso, ocorrerá dor torácica durante o esforço, chamada de angina do peito, na evolução crônica. Quando evolui agudamente, pode ocorrer o que chamamos de infarto, que geralmente apresenta os sintomas de dor no peito ou dor na boca do estômago, que pode irradiar para o braço ou pescoço e que geralmente vem acompanhada de sudorese, náuseas e falta de ar. Segundo, as artérias carótidas ou vertebrais, artérias do pescoço, que levam sangue para o cérebro. Quando isso acontece, pode ocorrer um acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame. Os principais sintomas são diminuição da força e dificuldade de ficar de pé, formigamento e perda de sensibilidade, dificuldade na fala e falta de equilíbrio. E terceiro, as artérias dos membros inferiores, as artérias da perna. O sintoma mais comum é dor nas pernas ao caminhar e que melhora com o repouso, chamada de claudicação intermitente. A progressão da doença pode culminar com perda das extremidades, ponta dos dedos do pé, por exemplo, depois dos dedos e assim por diante. Isso porque não chega sangue adequadamente e essas partes começam a morrer. Todos devem ficar atentos à aterosclerose, mas tem algumas pessoas que têm que ter a atenção redobrada, porque a aterosclerose incide com maior frequência e intensidade. Essas pessoas têm algumas características que chamamos de fator de risco. Os 8 principais fatores de risco para desenvolvimento de aterosclerose são
Idade, as manifestações clínicas ocorrem predominantemente na faixa etária de 50 a 70 anos. Sexo, a doença é predominante no sexo masculino, pois as mulheres são protegidas ao desviar suas gorduras sanguíneas para a produção de hormônios femininos. Após a menopausa, essa proteção desaparece. Que fique claro, isso não significa que a mulher não deve se preocupar com a aterosclerose. Apesar dessa proteção, de longe, a causa isolada mais importante de morte na mulher continua sendo a doença cardiovascular causada pela aterosclerose. Hiperlipidemia ou colesterol alto. Indivíduos que têm colesterol alto, níveis de gordura circulantes no sangue, sendo o colesterol a principal delas, depositam esse excesso nas artérias, obstruindo-as progressivamente. Tabagismo. Os indivíduos que fumam têm um risco 9 vezes maior de desenvolvimento de aterosclerose que a população não fumante. A decisão de parar de fumar modifica favoravelmente a evolução dos pacientes sintomáticos. Hipertensão ou pressão alta. A hipertensão arterial provoca alterações na superfície interna das artérias, facilitando a penetração das gorduras na parede arterial e favorecendo a evolução da aterosclerose. Sedentarismo. A atividade física reduz os níveis de colesterol e favorece a circulação. Antecedentes familiares. Assim como a idade e o sexo, não podemos mudar nossa herança genética. E este é um fator também importante. Há famílias que, por diversos desvios metabólicos, estão mais sujeitas à doença. Diabetes. No paciente com diabetes, a quantidade excessiva de açúcar na corrente sanguínea pode levar a lesões nas artérias e diversos órgãos. É, sem dúvida nenhuma, uma das doenças crônicas que mais aumenta o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E como devemos abordar esse problema tão relevante? Felizmente, há muita coisa que pode ser feita. O primeiro e mais importante passo para se evitar a aterosclerose é a prevenção. Esses fatores de risco que falei devem ser tratados e combatidos. Para isso, ter um estilo de vida saudável é fundamental. Seguir uma dieta balanceada, rica em frutas, hortaliças, grãos integrais e evitando produtos ultraprocessados. Praticar atividade física regularmente, manter um peso saudável, não fumar e cuidar da ansiedade e do estresse. É importante acompanhamento médico para fazer alguns exames. Mesmo sem ter sintomas, se a pessoa não tem risco conhecido nenhum, eu diria que ao redor dos 30 anos, todos devem fazer exame para medir o colesterol e a taxa de açúcar no sangue. Em alguns casos particulares, o seu médico pode solicitar exames de imagem, como por exemplo, o ultrassom dos vasos do pescoço ou uma tomografia das coronárias. Como eu falei, nas fases iniciais, a aterosclerose é uma doença silenciosa. As pessoas não se dão conta de que o problema existe. Quando desenvolvem sintomas, pode ser tarde demais. Com base nos seus dados clínicos, presença ou não de um ou mais fator de risco que falei, o médico é capaz de estabelecer o risco de evolução para um evento cardiovascular, como infarto, como derrame. Se o risco for alto, ele pode instituir medidas de tratamento precoce. Além disso, diferentes exames diagnósticos, como ultrassom dos vasos do pescoço ou uma tomografia das coronárias, também são capazes de identificar a presença de aterosclerose e mesmo que incipiente ou inicial. Isso pode fazer toda a diferença. O tratamento nas fases iniciais reduz a taxa de mortalidade e de complicações associadas. E que tratamento é esse? Da mesma maneira que na prevenção, também atuar nos fatores de risco clássicos como hipertensão, sedentarismo, tabagismo, obesidade e diabetes. Isso melhora muito a evolução da doença, deixar de fumar, fazer exercício, adotar uma dieta adequada. Além disso, também existem medicamentos que têm diferentes efeitos, como reduzir o risco de formação de coágulos, reduzir o colesterol e dilatar os vasos sanguíneos. E podem ser indicados, a depender do caso, nos casos mais graves em que a aterosclerose já está obstruindo a artéria de modo significativo, podem ser necessários outras modalidades de tratamento, como colocação de stents,
que são pequenas molinhas colocados dentro dos vasos através do cateterismo, cirurgias maiores de revascularização, como ponte de safena ou mamária, dentre outras. Espero que tenha ficado clara a importância da aterosclerose na vida de todos nós. É sério o negócio. Muito obrigada, doutor, pelas explicações. O programa original desta quinta-feira termina aqui. Você fica agora com toda a programação da TV Correio da Manhã, agora direto da redação com notícias. Logo depois, Correio Petropolitano Debate, ao vivo, sempre temas relevantes. Fique ligadinho, porque a programação da TV Correio da Manhã é feita com muito carinho para você e tem programação 24 horas por dia. Obrigado mais uma vez pela audiência e pelo carinho. A gente volta amanhã, se assim Deus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão